hoje, culto de ceia, nós precisamos falar de redenção, precisamos falar de cruz, de evangelho da graça. E eu queria repartir com toda a igreja uma mensagem que está contida na carta de Paulo aos Romanos. Sabemos que a teologia de Paulo aos Romanos é uma teologia muito densa, muito profunda, mas eu creio que debaixo da graça de Deus nós vamos conseguir repartir de graça o que de graça Deus tem derramado sobre nós, para que o nosso coração seja aquecido e para que haja expansão de entendimento sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas nesta noite, para a glória de Deus Pai. O tema da mensagem esta noite é livres da condenação. Portanto, peço a você que gentilmente abra comigo a sua Bíblia, ou ligue comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do primeiro verso. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 1, palavras do apóstolo Paulo. Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra de Deus. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Apenas até aí, feche seus olhos por um instante. Pai, nós mais uma vez te rendemos graças pela tua palavra que foi lida nessa noite, e o nosso coração, Deus, é desejoso por mais da tua vida, por mais da tua transformação, e te pedimos que soberanamente o Senhor toque as nossas vidas de tal forma que saiamos daqui transformados, cheios do teu Espírito, com uma mente, ó Pai, transbordante, pulverizada da verdade da sua palavra, Pai, e que possamos espalhar essa verdade, começando dentro da nossa casa, em nossas relações, espalhando o evangelho da graça, assim conforme o teu querer para as nossas vidas, Pai. Por isso, nesta noite, humildemente nós te pedimos, Espírito Santo, aquece o nosso coração, que a nossa alma nesta noite seja tomada de temor, de santo temor diante da tua palavra e da tua presença nas nossas vidas, Pai. Assim oramos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Livres da condenação. No ano de 1985, no estado do Alabama, nos Estados Unidos, um homem chamado Anthony Ray Wilton, ele foi preso na época pelas autoridades. Aquele homem, ele era acusado de roubo e de assassinato. E por conta disso, ele foi parar no corredor da morte. Enquanto ele aguardava o andamento do processo, aquele homem permaneceu no corredor da morte e todos os dias ele dizia: eu não tenho culpa, eu sou inocente. Eu não tenho culpa, eu sou inocente. Eu não fiz nada, eu sou inocente. Até que 30 anos depois, em 1995, os advogados de Anthony conseguiram reverter a condenação, provando que as munições usadas no crime não tinham saído da arma que foi encontrada na casa da família de Anthony. Então eles reverteram aquela condenação. Resumindo, 30 anos depois, Anthony saiu do corredor da morte
ele foi livre da condenação e foi colocado em liberdade. Agora, imagina comigo a angústia que esse homem deve ter enfrentado. Porque às vezes no dia a dia, ou quem sabe nas nossas relações, quando alguém nos acusa injustamente, a gente já se sente mal, por não conseguir provar que está certo. Imagina a angústia desse homem, 30 anos debaixo de acusação, 30 anos debaixo de condenação, 30 anos no corredor da morte, até que, inesperadamente, a liberdade surge. Bom, estou contando tudo isso porque a história de Anthony nos lembra da nossa história, da minha e da sua história. Como assim, pastor? Nunca foi preso? Entenda o seguinte, eu e você estávamos espiritualmente no corredor da morte eterna. Havia uma condenação sobre nós por causa dos nossos pecados. E diferente do Anthony, que era inocente, eu e você não éramos inocentes diante de Deus. Éramos culpados por nossos pecados, por nossos crimes espirituais. E por causa dessa condenação, estávamos destinados à morte eterna. Até que algo grandioso aconteceu. Fomos livres de tamanha condenação. E é sobre isso que falaremos nesta noite. Porque nós vamos entender o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E como proposição, a pergunta que eu faço nesta noite é: qual é a realidade de alguém que está em Cristo Jesus? Qual é a realidade espiritual de uma pessoa como essa? O que é que acontece quando alguém se arrepende dos seus pecados e coloca sua fé unicamente na pessoa e obra de Jesus Cristo? E para responder inicialmente essa proposição, a primeira resposta que a gente pode compartilhar, a primeira afirmação que nós podemos fazer é que aqueles que estão em Cristo Jesus estão livres de toda condenação. Não existe mais condenação. Por exemplo, o primeiro versículo, eu queria pedir o Douglas para que projetasse o primeiro verso aqui para nós, diz o seguinte: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Entenda isso, todo ser humano nasce debaixo de uma mesma condenação, que é a condenação do pecado. E o pecado te coloca no corredor da morte espiritual. Essa condenação nós herdamos dos nossos ancestrais comuns, Adão e Eva. Nós herdamos essa natureza pecaminosa e, portanto, nascemos em pecado e debaixo de condenação eterna. Portanto, existe uma justa condenação sobre os seres humanos pecadores. No entanto, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nossos pecados. E isso é que nos livrou de tão grande condenação. Isso nos livrou da morte eterna. Isso nos arrancou debaixo da ira de Deus. Portanto, todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador se tornou livre dessa condenação. Antes de Cristo, você era filho da ira de Deus. Mas agora em Cristo você se tornou filho amado dele. Fomos amorosamente perdoados, justificados, regenerados, adotados como filhos. Portanto, quando Paulo diz que já não existe nenhuma condenação, essa verdade somente se aplica para aqueles que estão em Cristo. Porque se nessa noite você ainda não está em Cristo, você ainda está debaixo de condenação. Se você não está em Cristo, a sua situação é periclitante. Traduzindo, é muito perigosa. A condenação está sobre você. Ah, pastor, eu entendi que em Cristo eu fui livre da condenação eterna. Mas e se eu falhar novamente? E se eu tropeçar em algum pecado por acidente? Será que eu volto a estar debaixo de condenação eterna? Antes de responder essa pergunta, eu sei que tem gente que pensa assim: agora que eu fui salvo em Jesus, eu nunca mais vou pecar na minha vida.
Eu conto ou vocês contam? Se você tem pelo menos 6 meses de conversão, você entendeu que não é bem assim. Não tem essa história de que eu aceitei Jesus e agora eu nunca mais vou tropeçar, eu nunca mais vou falhar. Deixa eu te explicar algo. Quando alguém é salvo por Cristo, ele não se torna um ser imediatamente impecável. Afinal, todo cristão está inserido num processo de santificação que é progressivo. O cristão é alguém que luta contra o pecado todos os dias e às vezes ele perde algumas batalhas. Portanto, quando alguém é salvo por Jesus, ele deixa de ser escravo do pecado, mas ainda não está totalmente livre do pecado, porque nós estaremos apenas livres do pecado por completo quando Cristo voltar e nos der um corpo glorificado. Por isso, até esse dia chegar, nós ainda tropeçaremos muitas vezes. Portanto, se você me perguntar o seguinte: pastor, eu entendi que Jesus me livrou da condenação eterna, mas e se por acidente eu falhar? E se por acidente eu tropeçar? E se por acidente eu pecar outra vez? Eu volto a estar debaixo de condenação eterna? A resposta é não. Por ter tropeçado, por ter errado o alvo, por ter falhado por acidente, você não volta a estar debaixo de condenação eterna. Deixa eu te explicar algo que acontece dentro de um cristão, de alguém que é salvo em Jesus. No dia em que você entregou a sua vida a Cristo, o Espírito Santo de Deus passou a morar dentro de você. O Espírito de Deus te regenerou, te fez nascer de novo. Contudo, a sua velha natureza ainda não foi totalmente erradicada. É por isso que Martinho Lutero, no século XVI, ele dizia o seguinte: eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. Então, a sua velha natureza ainda não foi totalmente erradicada. Por isso, nesse exato momento, existe dentro de você uma grande tensão. O resquício da velha natureza quer te puxar de volta para o pecado, enquanto a nova natureza em Cristo quer te puxar para o desejo de uma vida que agrada a Deus. Isso acontece dentro de todos nós. Mas apesar dessa grande tensão interna que nos puxa em direções opostas, Paulo está afirmando no capítulo 8 que não existe condenação para nós. Se estamos em Cristo, nós não somos mais condenados por causa do pecado, e isso serve para as nossas vidas hoje e até o fim das nossas vidas. Mas a condição é estar em Cristo. É isso que nós chamamos de Evangelho da Graça. Porque as religiões criadas pelos homens são religiões baseadas numa manutenção da culpa. Você precisa se sentir culpado para se manter debaixo de um domínio religioso. Mas o Evangelho da Graça não nos ensina isso. O Evangelho diz que você foi salvo, portanto, a partir de agora não existe mais condenação para a sua vida. Esse é o Evangelho da Graça. Eu me lembro, quando eu era novo na fé, ainda por não entender, principalmente a teologia de Paulo em Romanos, eu tinha o seguinte pensamento: se eu estou vivendo em santidade, então eu estou salvo. Mas se eu tropeçar, se porventura eu pensei alguma coisa que não deveria, e se Jesus volta no próximo segundo, então eu vou para o inferno. Era isso que eu pensava como novo na fé, por não entender ainda o Evangelho da Graça. Ai meu Deus, pequei. Se Jesus voltar agora, eu vou ser condenado. É morte eterna. Paulo está dizendo o contrário. Já não há condenação se você está em Cristo. Não há. Então, nessa minha mentalidade ainda imatura na fé, eu pensava assim: não, fiz tudo certo, estou salvo. Pequei, já não estou mais salvo. Como se Deus tivesse uma chavinha. Salvo, não salvo, salvo, não salvo. Ele ficava o dia inteiro, a cada 2 horas, ele ficava mudando essa chavinha sobre a minha vida. Está salvo ou não está salvo? Pisei na bola feio. Não, agora eu estou condenado. Me arrependi, agora eu estou descondenado. Gente, não existe isso. Essa história de condenado, descondenado só existe no... Deixa para lá. O que nos salva não é a sua quantidade de acertos. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus.
Portanto, todo aquele que está em Cristo está livre de condenação. Por quê? Porque pela fé em Jesus fomos justificados de todo o pecado cometido e ainda não cometido. No exato momento que você se converteu ao Evangelho, a sua vida foi vestida com a justiça de Cristo, e portanto, não existe mais nenhuma condenação sobre você. Enquanto estávamos em Adão, nosso primeiro representante, havia condenação sobre nós, mas agora que estamos em Cristo, nenhuma condenação há, porque Jesus não é um salvador meia boca. Ele nos salvou por completo e nada pode nos arrancar da mão dele. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. A condenação do pecado que deveria ter caído sobre nós, caiu sobre Cristo. Ele morreu em nosso lugar, em nosso favor, e agora nós estamos quites com a justiça divina. Ou seja, ninguém pode nos acusar, porque Cristo já nos justificou. Ninguém pode nos condenar, porque Cristo morreu e está à destra do Pai, intercedendo por nós. Então preste atenção, Paulo aqui no texto está eliminando qualquer ameaça de condenação para aqueles que estão em Cristo, porque Cristo nos inocentou. A condenação que estava sobre nós não existe mais. Por causa do pecado, nós éramos como prisioneiros de guerra, mas Cristo veio ao nosso encontro. Ele nos resgatou do cativeiro e nos colocou em liberdade. Portanto, Paulo diz, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso nos ensina o Evangelho da Graça. Agora, além de condenação, esse Evangelho, ele também nos livrou de uma outra questão muito triste, que é o que podemos chamar de escravidão. Escravidão de quê, pastor? Escravidão do pecado. E Paulo diz o seguinte, no versículo 2: porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Então o versículo 2 está dizendo que fomos livres dessa escravidão do pecado. Pode ser que tenha alguém pensando aqui, pastor, mas eu não sou e nunca fui escravo de nada. Mais uma vez, deixa eu te explicar. O ser humano sem Deus, ele é escravo de uma lei interior que foi herdada de Adão. Essa lei interior é o que Paulo está chamando de lei do pecado e da morte. E ninguém consegue se livrar dessa lei, dessa escravidão sozinho. Por isso que todo ser humano precisa de Cristo. Porque somente em Cristo nós recebemos uma lei maior e mais poderosa que a lei do Espírito da vida. Portanto, se a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte, isso significa que em Jesus, eu e você não somos mais escravos do pecado. Fomos livres dessa escravidão. O Espírito Santo de Deus nos regenerou e nos deu poder para viver em santidade. Entenda isso, a lei do pecado, ela é semelhante à lei da gravidade. Porque assim como a gravidade te puxa para baixo, o pecado te puxa para a morte. Por exemplo, uma bola de futebol, ela é mais pesada que o ar que a desloca. Então, se você joga uma bola de futebol para o alto, naturalmente, depois de um tempo, ela vai cair. Por outro lado, se você pega um pássaro, apesar dele ser mais pesado que o ar, se você joga ele para o alto, ele pode voar. Por quê? Porque a lei da vida no pássaro supera a lei da gravidade. Da mesma maneira, a lei do Espírito da vida nos faz superar a lei do pecado e da morte. O pecado e a morte foram quebrados pela supremacia da lei do Espírito. Por isso a vitória sobre o pecado não está em nós, mas no Espírito que habita em nós. É o Espírito Santo de Deus quem nos livra do domínio e da escravidão do pecado. O Espírito que recebemos de Deus. E perceba que no verso 2, Paulo ele coloca o verso 2 no passado. Paulo está dizendo que a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. E esse passado aqui pode ser entendido como um passado distante, quando Cristo morreu por nós na cruz, ou pode representar também um passado recente, quando o Espírito Santo aplicou a salvação em nossas vidas. Por exemplo, há 2000 anos, Jesus morreu na cruz do Calvário pelo Douglas. Ele morreu efetivamente por mim. Ele levou sobre si, em seu corpo no madeiro, todas as minhas transgressões e iniquidades. Isso é o passado distante.
agora também existe o passado recente, porque há pouco mais de 20 anos, o Espírito Santo me chamou e aplicou na minha vida aquilo que Cristo já tinha feito por mim há 2000 anos. Eu nasci de novo, eu recebi vida, fui perdoado, regenerado, justificado, me tornei um filho amado de Deus e fui livre da lei do pecado e da morte. Portanto, quando Paulo coloca o verso 2 no passado, ele está afirmando que a alforria, que a libertação da escravidão do pecado já é uma realidade se você hoje está em Cristo Jesus. Você já foi livre dessa escravidão. Pastor, mas como é que Jesus nos libertou dessa escravidão e dessa condenação? E a resposta nós encontramos no próprio versículo 3. E o verso 3 diz o seguinte: porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Aqui no texto, o que Paulo está dizendo no verso 3, é o que a lei de Moisés, ela não podia salvar pecadores. A lei não poderia trazer vida. A lei não poderia nos livrar da escravidão do pecado. Pelo contrário, a lei veio para realçar o nosso pecado. A lei justifica a nossa morte. A lei de Moisés é a base da nossa condenação. Só que o problema não estava na lei de Moisés, porque a lei é santa, boa e justa. O problema é que a lei é espiritual e nós somos carnais. O problema é que a lei é perfeita e nós somos imperfeitos. A lei é boa e nós somos maus. Somos incapazes de obedecê-la por completo. Então, esse é o grande problema. Portanto, o que a lei não poderia fazer por nós, Paulo diz que Deus fez. Ele enviou o seu Filho amado para cumprir a lei por nós e sofrer a nossa condenação. Jesus é o verbo que se fez carne, e na carne ele sofreu por mim e por você. No sacrifício da cruz, Deus condenou o nosso pecado na carne de Cristo. Ele foi traspassado por amor a nós. E é importante aqui no texto observar que o Senhor Jesus não veio em carne pecaminosa. Mas Paulo está dizendo no verso 3 que Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Porque a Bíblia afirma que Jesus nunca pecou. Ele não conheceu o pecado e nele não existe pecado. Portanto, ele veio em semelhança de carne pecaminosa morrer pelos nossos pecados. Pelo meu pecado, pelo seu pecado. E é aqui que precisamos entender um princípio teológico chamado imputação. Qual o significado do verbo imputar dentro da teologia cristã? Imputar significa atribuir. Imputar significa creditar. Não é acreditar, não, é creditar, é colocar na conta de alguém. Portanto, os nossos pecados foram imputados a Cristo. Ou seja, Deus Pai colocou os nossos pecados na conta de Jesus. Por isso ele teve que sofrer e morrer numa cruz. Mas em contrapartida, Jesus teve uma vida perfeita e santa. Ele nunca pecou e sempre obedeceu à lei de Deus Pai. Ou seja, Jesus é totalmente justo. E por isso, na cruz, a justiça de Cristo foi imputada, foi creditada a nós. Resumindo o princípio da imputação: o pecado que era nosso foi colocado na conta de Cristo, enquanto a santidade e a justiça de Cristo foi colocada na nossa conta. Isso é imputação. Porque, meus irmãos, a cruz era para mim e para você, mas Cristo nos substituiu. Ele trocou de lugar com a gente. Ele se tornou o responsável legal por nossos pecados. Portanto, Cristo foi castigado em nosso lugar. Ele levou sobre si a nossa culpa. Ele pagou nossas dívidas espirituais. Ele morreu a nossa morte. Ou seja, a nossa culpa foi imputada, foi atribuída a Ele, enquanto a justiça dele foi colocada na nossa conta. Por isso que o Calvário é o palco da justiça de Deus. Porque na cruz Jesus liberou um brado dizendo: está consumado.
Isso significa está pago, o pecado foi perdoado, a dívida foi paga, a culpa foi removida, a justiça perfeita de Cristo foi atribuída a nós, os que cremos por meio da fé nele. É o princípio da imputação, e foi essa imputação, essa troca de lugares, foi o fato de Cristo ter se assentado no banco dos réus em nosso favor, foi isso que nos livrou de tamanha condenação e da escravidão do pecado. Então entenda isso, existe um resultado, existe um propósito para tudo isso, e esse propósito nós encontramos no versículo 4, já entendemos que o propósito de tudo isso é nos livrar de condenação eterna, e também de nos livrar da escravidão do pecado. Agora não para por aí, tem um outro propósito, que consiste no verso 4, onde Paulo diz, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo começa dizendo, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. E a pergunta que nos surge é, qual era a exigência da lei? Qual era a demanda da lei de Moisés para nós? Sabe o que a lei exigia de mim e de você? Perfeição. Era isso que a lei de Moisés exigia da gente, perfeição. A lei exigia que todo ser humano fosse submisso a Deus e vivesse em perfeita obediência a Ele. Só que aí que está o problema. Nós não somos perfeitos. Somos incapazes de obedecer essa lei por completo. Portanto, aquilo que não poderíamos fazer por nós mesmos, Deus fez por nós, enviando Jesus como nosso representante e substituto. Porque se a lei exigia perfeição, Jesus foi a pessoa perfeita, que no poder do Espírito Santo, Ele cumpriu toda a lei por nós. Ele foi o único capaz de cumprir toda a lei de Deus. Ele jamais cometeu pecado algum, Ele caminhou em perfeita obediência. E com a sua perfeição, Ele morreu em nosso lugar e satisfez a justiça do Pai. Ele morreu como substituto dos transgressores da lei, que éramos nós. Por isso, todas as exigências da lei foram plenamente satisfeitas pela obra redentora de Cristo. E se hoje você está em Cristo, isso significa que a exigência da lei se cumpre hoje em você por meio da fé em Cristo. Esse é o propósito. E Paulo conclui o verso 4 na parte B dizendo, nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o cristão não anda mais segundo as suas velhas inclinações. Eu não sei se, quem sabe andando pelas ruas da cidade, você já viu alguma faixa, quem sabe num posto de combustível, numa pizzaria, num estabelecimento, aquela faixa dizendo assim, sob nova direção. Quando você lê uma faixa como essa, qual a expectativa que é gerada? Se eu voltar naquele mesmo lugar agora, o atendimento vai ser melhor, vai ser diferenciado, a qualidade vai melhorar. Porque se for para prestar o mesmo serviço que estava sendo prestado, não tem por que colocar sob nova direção, não faz sentido. Da mesma forma, no dia em que o Evangelho te alcançou, Cristo te selou com o Espírito Santo e colocou essa faixa sobre você, sob nova direção. Você não é mais governado pelas inclinações da carne e do pecado, agora você é governado pela lei do Espírito da vida. Agora temos uma nova lei habitando dentro de nós, que é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem nos dá poder para dizer sim para Deus e não para o pecado. Então, resumindo, o que Paulo nos ensina no capítulo 8, nesses 4 versículos, é que por meio de Cristo, o Pai nos livrou da condenação, o Pai nos livrou da escravidão do pecado, e agora estamos sob nova direção, somos governados pela lei do Espírito da vida, que é o Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo está trazendo para nós. Portanto, eu quero concluir essa mensagem, antes de nós passarmos para a ceia, dizendo que a lei determina que um crime não pode ser punido 2 vezes. Ou seja, uma vez que Cristo já sofreu o castigo em nosso lugar, toda a nossa culpa foi removida. Por isso, escute, se você está em Cristo, as coisas que você fez no passado não podem mais te condenar. Se você está em Cristo, os seus pecados não podem mais te condenar.
Os seus deslizes morais não podem te condenar. As pessoas à sua volta também não podem te condenar. Porque a palavra está dizendo que já não existe nenhuma condenação para os que estão de fato em Cristo Jesus. E por mais que a nossa luta contra o pecado seja intensa, nós não seremos condenados, porque estamos em Cristo, a nossa vida está escondida nele. O Pai pode até nos disciplinar, porque a gente é filho, mas Ele não vai nos condenar, porque o sangue de Cristo está sobre nós. Nós estamos em Jesus, você está guardado nas mãos dEle. Então não existe condenação sobre você. E eu finalizo essa mensagem trazendo pelo menos 3 aplicações práticas, para que você possa viver isso de agora em diante. A primeira aplicação, eu digo que essa palavra precisa produzir em você certeza da salvação. Essa palavra tem que gerar em você alegria da salvação. Porque não existe alegria maior em saber que já não existe condenação sobre as nossas vidas. Deus não vai nos condenar à morte eterna, porque agora somos os seus filhos amados. Então essa mensagem tem que gerar em você alegria e certeza da vida eterna, da salvação em Cristo. A segunda aplicação que eu faço essa noite é que você precisa aprender a se perdoar. A Bíblia diz que Jesus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas tem pessoas que quando caem em pecado, elas pedem perdão a Deus, elas se arrependem genuinamente, mas a pessoa não se perdoa. Ela vive se condenando, e por se condenar, ela acaba condenando outras pessoas. Então essa noite, debaixo do Evangelho da Graça, aprenda a se perdoar, pare de se condenar, pare de condenar as outras pessoas e aceite o perdão de Deus sobre a sua vida. Terceira e última aplicação. O texto de Romanos capítulo 8 é um texto que nos encoraja a viver uma vida de santidade. Porque pode ser que alguém pense assim: já que agora não tem mais condenação sobre mim, então eu vou ficar pecando à vontade, eu vou viver de qualquer jeito. Ei, pelo contrário, ao tomar consciência que você foi graciosamente perdoado por Deus, ao tomar conhecimento de que Ele te libertou da lei do pecado e da morte, ao tomar conhecimento de que Ele castigou o seu pecado na carne de outra pessoa, que é Cristo Jesus, isso na verdade vai despertar em você um profundo sentimento de amor e gratidão a Deus. E a coisa que você mais vai desejar na vida é agradar o Senhor vivendo em santidade. Porque o desejo por santidade é uma evidência de que de fato você está em Cristo Jesus, de que você foi salvo por Ele. Porque os que estão em Cristo, os que receberam o Espírito Santo, eles têm prazer em viver em santidade. Eles não vivem de qualquer jeito, isso é evidente, é elementar. Mas grave isso no seu coração: se você está em Cristo, não existe mais condenação sobre você. Não importa o que você fez no passado, Cristo pagou na cruz do Calvário. Deus puniu o nosso pecado na carne de Cristo. Nós precisamos nos apropriar dessa verdade, onde o Evangelho da Graça nos livra de um peso, de um jugo da religiosidade que algumas pessoas tentaram colocar sobre as nossas vidas. A lei do Espírito da vida é que governa o seu coração. Você está sobre nova direção, a direção da presença de Deus. Se você nessa noite quiser e puder, fique de pé no seu lugar, por gentileza. Feche seus olhos e deixe essa palavra criar raízes no seu coração. Não pense que o fato de Cristo ter te livrado da condenação, isso não significa que você pode viver pecando à vontade. Porque a Bíblia também nos alerta contra a apostasia da fé. Busque se santificar todos os dias. E só Deus conhece o seu coração. Que essa aplicação possa estar na sua vida. Que você aprenda a se perdoar. Pare de se condenar. Aceite o perdão de Deus sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus.
E aí, com seus olhos fechados, quero te convidar a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé no meu coração. Por isso agora eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio com o coração e declaro publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor. Amém. E ainda com seus olhos fechados, aí mesmo no seu lugar, eu queria perguntar se você se identificou com essa oração. Se nessa noite você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador, aí mesmo no seu lugar, levante a sua mão bem alto, porque eu quero orar por você. Se você nessa noite toma essa decisão, eu vejo uma mão levantada. Pai, eu quero te agradecer, Deus, pela vida dos meus irmãos, que nessa noite, num ato de fé, depositam unicamente a fé no Senhor e na tua obra, Pai. Eu te peço que nessa noite o teu Espírito venha arrancar todo o peso da condenação, de acusação do passado, ó Pai, trazendo refrigério, e que o Senhor venha selar essas vidas com o teu Espírito, até que eles sejam tomados de toda a plenitude que vem do alto, ó Pai. Que o Senhor faça novas todas as coisas nessa noite, e que como igreja em unidade possamos testemunhar esse crescimento, essa transformação na vida dos nossos novos irmãos na fé, Pai. Eu te peço que nesse momento eles sejam abraçados com a tua graça poderosa, ó Deus, e que eles possam caminhar em novidade de vida, para a glória do teu santo nome, Pai. Por isso a ti oramos, a ti glorificamos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.